De empregada a herdeira, ela era apenas a empregada, que dedicou sua vida a cuidar de uma senhora idosa. Quando a idosa falece, o inesperado acontece e seu neto, rico e arrogante, vê a jovem como uma oportunista e promete tirá-la da mansão a qualquer custo. Prepare-se, esta história vai tocar seu coração profundamente. Deixe nos comentários de onde está assistindo. Elisa jamais imaginou que sua vida mudaria drasticamente em uma única manhã. Por anos, trabalhou como empregada na mansão da família Marinho, servindo com dedicação e carinho à matriarca, Dona Beatriz. Apesar da posição humilde, sempre foi tratada com respeito pela idosa, que a considerava quase como uma filha. No entanto, sua relação com o neto de Beatriz, Henrique Marinho, era completamente diferente. Henrique cresceu cercado de luxo e privilégios, moldado para comandar os negócios da família. Com a morte precoce de seus pais, foi criado pela avó. Mas, ao contrário dela, nunca viu Elisa como mais do que uma simples empregada. Frio e cético, desconfiava de qualquer pessoa que se aproximasse de Beatriz, temendo que se aproveitassem da sua generosidade. Naquela manhã, todos os principais membros da família e advogados se reuniram no imponente salão da mansão para a leitura do testamento de Dona Beatriz. Henrique estava certo de que herdaria tudo. Afinal, ele era o único herdeiro legítimo. O advogado pigarreou antes de começar a leitura. O silêncio era absoluto. Eu, Beatriz Marinho, em pleno juízo de minhas faculdades mentais, determino que toda a minha fortuna, incluindo bens e propriedades, sejam divididos entre Henrique Marinho e Elisa Alves. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os olhares se voltaram para Elisa, que, boquiaberta, sentiu as pernas vacilarem. Não podia ser verdade. Talvez fosse um erro. Henrique se levantou abruptamente, os olhos faiscando de fúria. "Que brincadeira é essa? Isso é um absurdo!" Ele bradou, a voz ecoando pelo salão. "Alguma coisa está errada. Minha avó jamais faria isso." O advogado impassível continuou. Dona Beatriz foi clara quanto às suas intenções. Elisa cuidou dela nos últimos anos e conquistou seu afeto e confiança. A decisão é irrevogável. Elisa mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ela não queria aquela herança, só queria Dona Beatriz de volta. Mas agora metade de tudo estava em suas mãos, e Henrique não deixaria isso barato. Ele se aproximou dela, o olhar carregado de acusações. "Você armou isso, não foi?" Sua voz era baixa, mas cortante. "Não pense que vou aceitar essa palhaçada. Eu vou provar que você manipulou minha avó e tirar tudo de você." Elisa sentiu um frio na espinha. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão pairava sobre a sala principal da mansão Marinho. O advogado fechou a pasta com os documentos da herança e se retirou, deixando para trás um silêncio denso. Henrique permanecia de pé, os punhos cerrados ao lado do corpo, o olhar cravado em Elisa, que ainda tentava processar tudo o que havia acabado de acontecer. Isso só pode ser um engano. A voz dele rompeu o silêncio, carregada de fúria contida. Minha avó nunca faria isso. Elisa abaixou a cabeça, tentando esconder o misto de surpresa e temor que sentia. Ela nunca poderia imaginar que Dona Beatriz deixaria metade de sua fortuna para ela. Trabalhar naquela casa sempre foi seu sustento, não uma estratégia para ascender socialmente. Eu não sabia disso, Henrique. Nunca quis nada que não fosse meu por direito, disse ela com a voz baixa, mas firme. Henrique riu, um som seco e descrente. Claro que sabia. Deve ter passado anos manipulando minha avó para conseguir isso. Mas eu vou descobrir a verdade. E quando eu provar que você se aproveitou dela, vai sair dessa casa sem um centavo. Elisa sentiu um aperto no peito. Doía ouvir aquelas palavras, de um homem que, apesar de sempre manter certa distância, nunca havia lhe tratado com desprezo. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras morreram antes de sair. A dor de Henrique era visível, e talvez naquele momento nada que ela dissesse pudesse convencê-lo do contrário. Eu nunca quis essa fortuna, Henrique. Se pudesse, abriria a mão dela agora mesmo. Ele cruzou os braços, os olhos ainda chamejando. De desconfiança.
Então faça isso, abra mão dela. O coração de Elisa acelerou. O que responder? A verdade era que, por mais que não desejasse aquela herança, ela sabia que aquilo poderia mudar sua vida completamente. Podia garantir um futuro melhor para si mesma, sem precisar depender do trabalho como empregada. Mas também sabia que qualquer decisão precipitada naquele momento poderia dar razão às suspeitas de Henrique. Eu não tomarei nenhuma decisão impensada, Henrique, disse por fim. Se Dona Beatriz me deixou isso, deve ter tido um motivo. Vou respeitar a vontade dela. O rosto de Henrique se contorceu em frustração. Ele se virou bruscamente e saiu da sala sem dizer mais nada. Elisa soltou um suspiro trêmulo. Sabia que aquele era apenas o começo de um grande confronto. E, no fundo, temia que no meio de tantas disputas, sentimentos inesperados viessem à tona. Os dias que se seguiram foram sufocantes para Elisa. Desde a leitura do testamento, a mansão parecia um campo de batalha silencioso. Os funcionários a olhavam com estranheza. Alguns murmuravam entre si, e Henrique a tratava com uma frieza cortante. Ela tentava manter sua rotina, mas tudo havia mudado. Agora, ela não era mais apenas a empregada, era a herdeira de metade da fortuna dos Marinho. Naquela manhã, ao descer para o café, encontrou Henrique na sala de jantar. Ele folheava um jornal, a expressão impassível, mas, ao notar sua presença, dobrou o papel e a encarou. Acho que já está na hora de você decidir o que vai fazer com a sua parte da herança. Ele disse, a voz controlada, mas carregada de intenção. Elisa respirou fundo. Eu ainda não sei, Henrique. Não tive tempo de pensar. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Tempo? Você teve tempo demais para planejar tudo isso. Não banque a ingênua. Sei que está aproveitando cada segundo desse golpe. As palavras foram como um tapa. Elisa sentiu um nó na garganta, mas se recusou a demonstrar fraqueza. Você pode pensar o que quiser. Eu nunca quis nada disso. Henrique riu sem humor. Então devolva tudo. Assine um documento abrindo mão da herança e suma da minha casa. A provocação ficou no ar. Elisa abaixou os olhos para a xícara de café diante dela. Isso foi o que sua avó quis. Não tenho culpa se você não aceita. Henrique cerrou o maxilar. Eu vou provar que você manipulou minha avó. E quando eu conseguir, não vai sobrar nada para você. Ele se levantou e saiu, deixando Elisa sozinha, tentando segurar as lágrimas. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas não imaginava que seria tão difícil. Os dias passavam e a tensão entre Elisa e Henrique só aumentava. Ele parecia determinado a fazê-la sair da mansão, mas Elisa se mantinha firme. Ela sabia que não tinha feito nada de errado e que Dona Beatriz confiava nela como ninguém. Certa tarde, ao atravessar o corredor da propriedade, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. Era Henrique discutindo com o advogado da família. Eu quero reavaliar o testamento. Há algo errado nisso. Minha avó jamais tomaria essa decisão sem influência externa. A voz dele era cortante, carregada de indignação. O advogado, paciente, respondeu: Senhor Henrique, já analisamos tudo. O testamento foi feito dentro da lei, sem qualquer coação. Dona Beatriz estava lúcida e tomou essa decisão com plena consciência. Henrique bufou, visivelmente contrariado. Então vou encontrar outra forma. Essa mulher não pode continuar aqui. Elisa sentiu o coração apertar. Ele realmente estava disposto a tudo para desmoralizá-la. Mais tarde, ao tentar se concentrar em um livro na biblioteca, a porta se abriu abruptamente. Henrique entrou, fechando-a atrás de si com firmeza. Você ouviu minha conversa com o advogado? Ele perguntou, os olhos cravados nela. Elisa fechou o livro devagar e o olhou nos olhos. Ouvi o suficiente para saber que você ainda está tentando me tirar daqui. Ele deu um passo à frente, os braços cruzados. E vou conseguir. Não confio em você, Elisa. Tudo isso é uma grande farsa e eu vou provar. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não tenho nada a esconder, Henrique. Se quer tanto a herança, fique com tudo. Mas não me acuse de algo que eu não fiz. Os olhos dele brilharam por um instante, como se a proposta fosse tentadora. Mas algo em seu orgulho o impedia de aceitar. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça.
ele disse antes de sair, batendo a porta atrás de si. Elisa suspirou, sentindo um peso sobre os ombros. Henrique estava cego pelo ódio, e ela não. Sabia até onde ele iria para provar algo que não era real. O clima na mansão Marinho continuava pesado. Henrique evitava Elisa sempre que possível, mas quando cruzavam pelo corredor ou no jardim, os olhares eram afiados como lâminas. Elisa tentava se manter ocupada, revisando papéis que Dona Beatriz havia deixado em seu antigo quarto, tentando entender o motivo por trás da decisão da idosa. Certa manhã, ao abrir uma gaveta do criado mudo, encontrou uma pasta de couro envelhecida. Dentro havia cartas manuscritas e documentos antigos. Elisa pegou uma das cartas e, ao reconhecer a caligrafia delicada de Dona Beatriz, sentiu o coração acelerar. Minha querida Elisa, sei que minha decisão pode gerar revolta, mas quero que você saiba que nunca houve dúvidas em meu coração. Você foi a filha que a vida não me deu. Sei que Henrique terá dificuldade em aceitar, mas ele precisa aprender que riqueza sem propósito é um fardo. Espero que um dia ele compreenda o porquê disso tudo. As mãos de Elisa tremiam ao terminar. A leitura. Aquele era o motivo. Beatriz não a via como uma simples empregada, mas como alguém de sua família. Antes que pudesse guardar os papéis, a porta se abriu bruscamente. Henrique estava parado ali, os olhos semicerrados. "O que está fazendo no quarto da minha avó?" ele perguntou, cruzando os braços. Elisa respirou fundo e ergueu a carta. "Encontrei isso entre as coisas dela. Você deveria ler." Ele hesitou, mas pegou o papel e começou a ler. Conforme, seus olhos percorriam as palavras da avó, o semblante foi mudando. A arrogância deu lugar a algo que Elisa não esperava. Dúvida. "Isso não muda nada." Henrique murmurou, fechando a carta com força. "Ela estava enganada sobre você." Elisa sentiu um nó na garganta. "Você realmente acredita nisso? Ou está apenas tentando se convencer?" Ele não respondeu. Apenas saiu do quarto, deixando Elisa sozinha. Mas dessa vez, havia algo diferente em seu olhar. Algo que a fazia acreditar que, no fundo, Henrique começava a questionar tudo o que sempre acreditou. Os dias se passaram, e embora Henrique ainda evitasse Elisa sempre que podia, algo havia mudado. Ela percebia em seus olhos que, apesar da resistência, as palavras de Dona Beatriz haviam abalado suas certezas. Elisa, por outro lado, sentia um turbilhão de emoções dentro de si. Nunca quis aquela fortuna, nunca quis ser o centro de uma disputa. Mas agora estava ali, vivendo entre o desprezo de Henrique e a responsabilidade de administrar uma herança que jamais imaginou ter. Certa noite, enquanto lia mais algumas cartas, deixadas por Beatriz no escritório da mansão, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, deu de cara com Henrique. "Você não deveria estar mexendo nessas coisas." Ele disse num tom baixo, mas cheio de implicância. "Eu tenho tanto direito quanto você." "Ou já esqueceu que sua avó deixou metade da herança para mim?" respondeu Elisa, mantendo a postura firme. Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. "E é exatamente isso que eu não entendo. O que minha avó viu em você para confiar tanto assim?" Elisa ergueu as cartas. "Talvez se você parasse de me atacar e começasse a tentar entender, encontraria suas respostas." Ele ficou em silêncio por um momento, observando-a com um olhar intenso, como se tentasse decifrá-la. Elisa sentiu seu coração bater mais rápido. Havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas raiva. "Eu não sei se algum dia vou aceitar isso. Mas sei que minha avó era uma mulher inteligente. Talvez eu esteja errado sobre você." Ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Elisa se surpreendeu com aquelas palavras. Pela primeira vez, Henrique parecia estar baixando a guarda, mesmo que por um instante. "Se quiser tentar entender, eu estarei aqui. Mas se preferir continuar me vendo como inimiga, essa será uma luta inútil. Não quero sua herança, Henrique. Nunca quis. Só quero respeitar a memória de Dona Beatriz." Henrique desviou o olhar e respirou fundo antes de sair do escritório, sem dizer mais nada. Elisa percebeu que algo estava mudando entre eles, mas ainda não sabia se era o começo da paz ou o prenúncio de uma guerra ainda maior.
Os dias seguintes foram marcados por uma tensão diferente entre Henrique e Elisa. O desprezo inabalável dele havia cedido espaço a algo mais silencioso, quase como se estivesse observando-a com outros olhos. Elisa, por sua vez, tentava seguir sua vida na mansão, cumprindo as responsabilidades que agora faziam parte de sua nova realidade. Mesmo assim, o peso da hostilidade de Henrique ainda a incomodava. Certa tarde, uma forte tempestade caiu sobre a cidade. A energia oscilou por um instante antes de se apagar completamente. Elisa, que estava na biblioteca organizando alguns documentos, deixados por Dona Beatriz, ouviu um trovão ensurdecedor e instintivamente abraçou a si mesma. Henrique apareceu na porta, segurando uma lanterna. A luz caiu. Os geradores demoram um pouco para ativar. Ele disse sem emoção na voz. Ela assentiu, tentando ignorar a tensão no ar. A tempestade parece forte. Espero que não cause estragos. Henrique observou-a por um momento antes de entrar no cômodo e se sentar no sofá. Minha avó adorava tempestades. Dizia que eram como a vida, assustadoras, mas passageiras. Elisa sorriu, surpreendida pela confissão. Ela me dizia o mesmo. Sempre me lembrava que depois da tempestade, o céu se abre mais bonito. Henrique soltou um suspiro e passou a mão pelo rosto. Sinto falta dela. Mais do que imaginei que sentiria. Elisa notou a vulnerabilidade em seu tom e, pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse um lado dele que ninguém conhecia. Eu também. Ela acreditava muito em você, Henrique. Mais do que você mesmo acredita. Ele a olhou nos olhos e, por um instante, a tensão que sempre existiu entre eles se transformou em algo diferente. O silêncio foi interrompido por um novo trovão, e, sem perceber, Elisa se sobressaltou. Henrique notou e sorriu de lado. Você tem medo de trovões? Ela riu um pouco sem graça. Não é medo. Só não gosto de ser pega de surpresa. Henrique se inclinou ligeiramente para a frente, ainda segurando a lanterna. Então acho que temos algo em comum. Eu também odeio surpresas. E, sinceramente, você foi a maior de todas. O olhar dele sobre ela era intenso e profundo. Elisa sentiu o coração acelerar. Não sabia se era a tempestade lá fora ou o turbilhão dentro dela, mas algo havia mudado entre os dois, e dessa vez nenhum dos dois parecia querer fugir disso. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e olhares trocados. Elisa sentia que algo havia mudado entre ela e Henrique, mas não sabia exatamente o quê. Ele continuava reservado, mas não mais agressivo. Às vezes parecia observá-la sem o mesmo desprezo de antes, até que uma manhã, enquanto revisava alguns papéis no escritório, foi surpreendida pela chegada de Natália, uma amiga de Henrique. Ela era elegante, com um ar de superioridade que a acompanhava como um perfume caro. Então é você, a nova dona da fortuna da família Marinho. Natália analisou Elisa de cima a baixo, um sorriso afiado nos lábios. Elisa manteve a postura. Não sou dona de nada, apenas recebi uma parte da herança de Dona Beatriz. Natália riu baixo. Que conveniente. Um golpe de sorte, não é? Mas não se iluda, querida. Você nunca será uma de nós. Elisa não se abalou. Já esperava esse tipo de hostilidade. Antes que pudesse responder, Henrique entrou na sala. Natália, já começou com suas insinuações? Ele cruzou os braços, o olhar sério. Apenas estou sendo sincera, Henrique. Essa mulher não pertence ao nosso mundo. E você sabe disso. Henrique não respondeu de imediato. Seus olhos encontraram os de Elisa por um breve instante. Então, sem desviar o olhar, disse: ela faz parte desse mundo agora. E você terá que aceitar isso. Natália arqueou as sobrancelhas, surpresa, mas disfarçou com um sorriso cínico. Nesse caso, espero vê-los no baile de gala da alta sociedade no sábado. Ela olhou para Elisa com desdém. Será divertido. Ver como ela se sairá no meio de nós. Elisa sentiu um frio na espinha. Ela nunca havia pisado em um evento tão sofisticado. Mas uma coisa era certa. Não deixaria que Natália ou qualquer outra pessoa a fizesse sentir inferior. Estaremos lá. Henrique respondeu antes que Elisa pudesse recusar. Quando Natália saiu, Elisa virou-se para ele confusa.
Por que aceitou esse convite? Eu não sei nada sobre esses eventos. Henrique a observou por um instante antes de responder. Porque você precisa mostrar a todos que não tem medo, que está aqui para ficar. O coração de Elisa acelerou. Henrique estava mesmo do lado dela? Ou tudo fazia parte de um jogo para humilhá-la que ela não compreendia? O baile de gala seria um teste, e ela precisava estar pronta. O sábado chegou mais rápido do que Elisa esperava. O salão de festas da alta sociedade estava deslumbrante, iluminado por enormes lustres de cristal e decorado com flores frescas. Todos os convidados vestiam trajes impecáveis e a atmosfera era carregada de sofisticação e exclusividade. Elisa sentia o coração acelerar enquanto atravessava o salão ao lado de Henrique. Usava um vestido azul marinho longo, escolhido com a ajuda de uma estilista enviada por um funcionário da casa. Nunca havia usado algo tão elegante e a insegurança a dominava. Respire, você está linda. Henrique sussurrou ao seu lado, inclinando-se levemente. Ela olhou para ele surpresa. Ele nunca a havia elogiado daquele jeito antes. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pela aproximação de Natália, vestida de vermelho, radiante e cheia de segundas intenções. Henrique, querido, que bom que veio. Ela deslizou o olhar até Elisa e sorriu com deboche. E você? Que transformação. Mas não se engane, um vestido bonito não muda quem você realmente é. Elisa manteve a calma. Você tem razão, Natália. Um vestido não muda ninguém. Mas a arrogância e o veneno de algumas pessoas também não. Henrique segurou um sorriso enquanto via Natália estreitar os olhos, visivelmente irritada. Mas antes que a situação piorasse, um homem mais velho se aproximou. Henrique, meu... Rapaz, há quanto tempo? Era Gustavo Melo, um investidor influente e amigo da família Marinho. Ele apertou a mão de Henrique e lançou um olhar curioso para Elisa. E quem é essa encantadora dama? Henrique não hesitou. Esta é Elisa Alves. Gustavo ergueu as sobrancelhas. Ah, a famosa herdeira de Dona Beatriz. O tom dele não era hostil, mas havia uma ponta de surpresa. Outros convidados próximos começaram a cochichar. Elisa percebeu que era o centro das atenções. Natália sorriu de canto. Elisa estava justamente contando sobre sua trajetória. Tão inspirador, não acham? De empregada a herdeira. Parece até coisa de novela. Um leve murmúrio correu pelo salão. Elisa sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão firme. A vida é cheia de reviravoltas, não é, Natália? Quem diria que o respeito e o caráter valem mais do que sobrenomes e títulos? Gustavo riu alto, divertido com a resposta de Elisa. Gosto dessa moça. Elisa, minha querida, vamos conversar. Quero saber mais sobre essa nova fase da família Marinho. Natália cruzou os braços, claramente irritada. Henrique apenas observava a cena com um brilho diferente no olhar. Pela primeira vez parecia admirar a coragem de Elisa. E ela sabia que aquela noite era apenas o começo. A noite de gala havia sido um divisor de águas. Elisa, antes vista como uma intrusa, agora começava a conquistar o respeito e a inveja da alta sociedade. Mas isso também significava que seus desafios estavam longe de acabar. No dia seguinte, ao descer para o café da manhã, encontrou Henrique já sentado à mesa lendo o jornal. Ao vê-la, ele ergueu os olhos e sorriu de leve. Dormiu bem depois. Da sua estreia no mundo dos milionários, ela riu servindo-se de café. Se chamam de estreia ser alvo de olhares julgadores a noite toda, então sim. Foi ótima. Henrique fechou o jornal e a observou por um momento. Você lidou muito bem com tudo. Até com a Natália. Elisa bebeu um gole do café e deu de ombros. Ela não me intimida. Gente como ela só tem poder quando a gente se importa. Henrique sorriu, como se estivesse descobrindo uma nova faceta de Elisa. Uma faceta que o encantava e fazia ele esquecer de intrigas e heranças. Mas antes que pudesse dizer algo mais, a governanta entrou na sala. Senhor Henrique, tem alguém na porta pedindo para falar com a senhorita Elisa. Elisa franziu a testa. Comigo? Quem é? Ele se apresentou como Tomás. Seu coração deu um salto. Tomás.
O homem que ela menos esperava e mais temia. Rever. Henrique notou a tensão no rosto dela e se levantou. Quem é esse cara? Elisa respirou fundo. Alguém do meu passado. Sem dizer mais nada, ela caminhou até a entrada da mansão. Quando abriu a porta, encontrou Tomás parado ali, de mãos nos bolsos e um olhar calculista. Você realmente deu um grande salto. Elisa, de empregada para dona da casa, impressionante. Ela cruzou os braços, sentindo o desconforto crescer. O que você quer, Tomás? Ele deu um sorriso de canto. Acho que você sabe. Henrique surgiu ao lado dela, a postura rígida. Se está aqui para causar problemas, melhor ir embora agora. Tomás ergueu as mãos, fingindo inocência. Apenas uma visita amigável. Mas, já que estamos nesse tom, vamos dizer que voltei para acertar algumas contas, e garanto que não vou embora sem o que quero. Os olhos de Elisa se estreitaram. Ela sabia que Tomás não estava ali por acaso, e pela primeira vez percebeu que seu passado poderia colocar tudo em risco. Elisa sentiu um frio na espinha. Sabia que Tomás não era do tipo que fazia visitas casuais. Ele estava ali por um motivo, e conhecendo seu histórico, nada de bom sairia daquela conversa. Se tem algo a dizer, diga logo. Ela cruzou os braços, mantendo o olhar firme. Tomás olhou ao redor, analisando a imponência da mansão. Nada mal, Elisa. De criada para herdeira, hein? Aposto que nunca imaginou isso. Henrique, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Se você veio aqui para zombar dela, pode dar meia volta. Tomás riu de leve, mas sua expressão logo ficou séria. Eu não vim aqui para brincadeiras. Elisa sabe bem por que estou aqui. Ela fechou os olhos por um breve instante, tentando manter a calma. Se está atrás de dinheiro, pode esquecer. Eu não devo nada a você. Tomás inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Ah, mas deve. Ou já esqueceu do que aconteceu anos atrás? Henrique franziu o senho, olhando para Elisa em busca de respostas. Do que ele está falando? Ela hesitou. Seu passado não era algo que gostava de reviver, muito menos diante de Henrique. Mas sabia que Tomás não iria embora sem fazer o que queria. Ele está tentando usar coisas do passado para me chantagear. Elisa finalmente disse, mantendo os olhos em Tomás. Tomás sorriu. Eu chamaria de acerto de contas. Mas se prefere chantagem, tudo bem. O fato é que sei de coisas que podem manchar sua reputação. E na sua posição atual, aposto que não quer que isso venha à tona. Henrique fechou a expressão, seu olhar se tornando ameaçador. Você não sabe com quem está lidando. Se tentar algo contra Elisa, vai se arrepender. Tomás soltou uma risada irônica. Calma, ricaço. Eu sou um homem razoável. Podemos resolver isso sem maiores problemas. Só preciso de uma compensação pelo meu silêncio. Elisa sentia o sangue ferver. Você não vai conseguir nada de mim, Tomás. E se insistir, eu mesma faço questão de colocar tudo em pratos limpos. Não tenho medo de você. Tomás a encarou por alguns segundos, como se analisasse se ela estava falando. Sério, por fim deu um sorriso torto e deu um passo para trás. Veremos, Elisa, veremos. Ele se virou e saiu, deixando um rastro de tensão no ar. Henrique pegou a mão de Elisa, os olhos ainda cheios de perguntas. O que exatamente ele quer dizer com isso? Elisa respirou fundo. Eu preciso te contar algumas coisas sobre o meu passado, Henrique. Mas antes de qualquer coisa, quero que saiba que nada disso muda quem eu sou hoje. Henrique apertou levemente sua mão. Eu acredito. Ela o olhou nos olhos, desejando acreditar nisso. Mas, no fundo, sabia que algumas verdades eram difíceis de perdoar. Elisa sentou-se no sofá da enorme sala, sentindo o peso da conversa que estava prestes a ter com Henrique. Ele se sentou ao seu lado, segurando suas mãos com firmeza, demonstrando que estava ali para ouvi-la sem julgamentos, ou ao menos era o que ela esperava. O que você precisa me contar? Henrique perguntou, sua voz baixa, mas carregada. De expectativa. Elisa respirou fundo. Antes de trabalhar na mansão, antes de tudo isso, eu tive uma vida difícil. Conheci Tomás quando ainda era muito jovem, e ele se aproveitou da minha inocência. Henrique franziu o senho. Ele te machucou? Ela desviou o olhar, tentando encontrar as palavras certas.
De certa forma, sim. Ele me envolveu em coisas que eu não deveria ter feito. Dívidas, chantagens. Eu me vi presa em um ciclo do qual não conseguia sair. Mas quando consegui fugir, dele prometi que nunca mais deixaria que alguém me controlasse dessa forma. Henrique apertou suas mãos, seu olhar agora carregado de preocupação e raiva. Ele está te ameaçando com algo do passado? Sim. E eu não vou ceder. Não mais. Elisa disse, sua voz agora mais firme. Henrique ficou em silêncio por um momento, assimilando tudo o que ouviu. Então ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Eu não vou permitir que esse homem te prejudique, Elisa. Se ele acha que pode aparecer aqui e te chantagear, ele não sabe com quem está lidando. Ela o observou surpresa com sua reação. Henrique, eu não quero que você se envolva nisso. Ele pode ser perigoso. Ele parou, virando-se para ela. E você acha que eu vou ficar de braços cruzados enquanto ele te ameaça? Não. Esse homem vai se arrepender de ter te ameaçado. Elisa se levantou, segurando seu rosto com as mãos. Eu só quero paz. Não quero mais viver com medo. Henrique a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de tudo. Então eu vou garantir que você tenha essa paz. Elisa queria acreditar nisso, mas no fundo sentia que Tomás ainda não havia mostrado todas as suas cartas. Henrique não perdeu tempo. Logo naquela manhã acionou seus advogados e um investigador particular. Ele queria saber tudo sobre Tomás. Onde estava, do que vivia, quais eram suas intenções. Elisa, por outro lado, estava inquieta. Sentia que algo ruim estava para acontecer. No final da tarde, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, avistou um carro desconhecido parado próximo ao portão. Seu coração acelerou. E então, como se soubesse que era observado, Tomás desceu do veículo com um sorriso cínico nos lábios. Ora, finalmente resolveu me receber, ele disse, cruzando os braços. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. O que você quer? Tomás deu alguns passos na direção dela, mas parou quando Henrique surgiu na varanda da casa, descendo as escadas com passos determinados. Ela não tem nada para falar com você, Henrique disse, colocando-se ao lado de Elisa. Tomás riu. Ah, então esse é o seu novo protetor, engraçado. Ele olhou para Elisa. Não achei que você fosse tão esperta a ponto de fisgar alguém tão poderoso. Henrique cerrou os punhos. Cuidado com o que diz. Tomás suspirou teatralmente. Não estou aqui para brigar. Só quero o que me pertence. Nada aqui pertence a você. Elisa rebateu. Ah, mas pertence. Ele retirou um envelope do bolso do casaco e o balançou no ar. Se você não quiser que certas verdades venham à tona, acho melhor reconsiderar minha proposta. Henrique avançou um passo. Você está a um fio de ser denunciado por chantagem. Quer mesmo continuar com esse jogo? Tomás sorriu, mas seus olhos revelavam tensão. Acredite, Henrique, eu sempre ganho. Henrique segurou Elisa pela mão e a puxou para dentro da mansão, sem dar a Tomás o gosto de uma resposta. Isso não vai ficar assim. Tomás gritou antes de entrar no carro e partir. Dentro da casa, Elisa sentou-se no sofá, sentindo as pernas trêmulas. Ele não vai parar, Henrique. Henrique se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Não se preocupe. Eu já sei exatamente como acabar com isso. Henrique não perdeu tempo. Depois do encontro com Tomás, sabia que precisava agir antes que ele tentasse algo mais grave. Ele pegou o celular e fez uma ligação rápida. Quero tudo sobre Tomás até amanhã de manhã. Contas bancárias, histórico criminal, qualquer coisa que possa ser usada contra ele. Elisa observava em silêncio. Sabia que Henrique estava tentando protegê-la, mas o medo ainda a consumia. Henrique, e se ele realmente tiver algo contra mim? Algo que eu nem imagino. Sua voz saiu trêmula. Ele se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Não importa o que seja, Elisa. Eu estou com você. Vamos resolver isso juntos. Ela assentiu, mas a angústia não desapareceu. No dia seguinte, logo pela manhã, um dos advogados de Henrique chegou à mansão com uma pasta cheia de documentos. Ele e Henrique entraram no escritório e fecharam a porta. Elisa esperou ansiosa na sala, sentindo o tempo se arrastar. Minutos depois,
Henrique reapareceu com um sorriso satisfeito. Descobrimos tudo. Tomás está falido. Ele perdeu dinheiro em jogos, tem dívidas com agiotas e tentou aplicar golpes em outras mulheres antes de aparecer aqui. Elisa arregalou os olhos. Então, ele só está tentando me extorquir? Henrique assentiu. Exatamente. Mas vamos garantir que ele não tente mais nada. O que pretende fazer? Henrique pegou o celular e discou um número. Dar a ele um motivo para nunca mais se aproximar de você. Elisa sentiu um arrepio. Sabia que Henrique estava disposto a ir até o fim para protegê-la. O que ele tinha em mente? Henrique não perdeu tempo. Com a pasta de documentos em mãos, dirigiu-se até um hotel barato onde Tomás estava hospedado. Elisa, ansiosa, quis ir junto, mas ele insistiu que ficasse na mansão. Ao chegar, bateu na porta do quarto de Tomás com firmeza. Segundos depois, o homem apareceu, desleixado, com o olhar cínico de sempre. Ora, ora, o príncipe herdeiro veio pessoalmente. Veio me pagar para sumir? Tomás debochou, cruzando os braços. Henrique sorriu de canto e jogou a pasta sobre a cama. Não, vim te dar uma escolha. Tomás franziu a testa e abriu a pasta. Conforme folheava os documentos, sua expressão foi mudando. O que é isso? Perguntou visivelmente desconfortável. A prova de que você é um golpista endividado com um histórico de fraudes. Se eu levar isso para a polícia, você será preso antes do pôr do sol. Mas eu sou um homem generoso. Tomás engoliu seco. E o que você quer em troca? Henrique deu um passo à frente, a voz fria e cortante. Quero que saia da cidade hoje. Nunca mais procure Elisa. Nunca mais pronuncie o nome dela. Se tentar algo, eu pessoalmente me certificarei de que passe anos na cadeia. O homem hesitou por um momento, depois riu, tentando manter a pose. Acha que pode me intimidar? Henrique apenas puxou o celular e mostrou uma tela. Reconhece esse número? São mensagens suas para um agiota. Se eu apertar um botão, ele saberá exatamente onde você está. Quer apostar que ele também gostaria de ter essa conversa com você? O sorriso de Tomás sumiu. Ele olhou ao redor, nervoso. Está bem. Eu sumo. Mas não pense que sempre vai ganhar, Henrique. Um dia alguém vai te derrubar. Henrique não respondeu. Apenas virou as costas e saiu. Na mansão Marinho, horas depois, quando Henrique retornou, encontrou Elisa na sala, inquieta. E então? O que aconteceu? Ela perguntou ansiosa. Ele sorriu e sentou ao seu lado. Tomás se foi. Não vai mais te incomodar. Ela soltou um suspiro de alívio. Como tem tanta certeza? Henrique segurou sua mão com firmeza. Porque eu não vou deixar, Elisa. Ela o olhou nos olhos, sentindo-se segura como nunca antes. O perigo havia passado e agora um novo começo se desenhava diante deles. Henrique passou dias refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sua luta contra Elisa, sua resistência em aceitá-la, seu orgulho ferido. Agora, olhando para trás, percebia o quanto tinha sido cego. Não era a herança que importava. Nunca foi. O que realmente importava era o que Elisa fez por sua avó e o que ele começava a sentir por Elisa. Ele encontrou-a no jardim, onde tantas discussões haviam acontecido. Desta vez, porém, sua postura era diferente. Seu olhar não carregava mais desconfiança, mas sim uma serenidade que Elisa nunca havia visto antes. Precisamos conversar, ele disse, sua voz suave. Elisa, sempre cautelosa, assentiu. Eu passei muito tempo lutando contra algo que já estava claro para mim há muito tempo. Eu não queria aceitar o que sentia, não queria aceitar você aqui, mas... Ele respirou fundo. Eu estava errado. Você nunca quis tirar nada de mim. Nunca quis essa guerra. Fui eu quem criei um inimigo onde não havia. Elisa abaixou o olhar, mexendo nos dedos nervosamente. Eu nunca quis essa disputa, Henrique. Só queria continuar minha vida e sua avó. Ela me deu muito mais do que dinheiro. Ela me deu um lar, carinho, respeito. Eu nunca manipulei nada, nunca quis te machucar. Ele se aproximou mais um passo, pegando suas mãos entre as dele. Eu sei disso agora. Sei que fui um idiota, que te acusei injustamente. E sei que você não precisa me perdoar. Mas eu precisava dizer isso. Elisa sentiu seu coração acelerar.
Henrique falava com sinceridade, sem armaduras. Eu só quero paz, ela disse com um sorriso pequeno. E quero que você encontre isso também. Henrique assentiu, apertando as mãos dela suavemente. Se a paz estiver ao seu lado, Elisa, é onde eu quero estar. Aquelas palavras fizeram os olhos de Elisa se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que o conflito realmente havia terminado. Henrique não era mais seu inimigo. Naquela noite, Henrique convidou Elisa para um jantar especial no jardim. A mesa estava lindamente decorada com velas e flores, e uma suave música instrumental tocava ao fundo. O que é tudo isso? Elisa perguntou surpresa ao ver o ambiente preparado com tanto cuidado. Henrique respirou fundo, parecendo um pouco hesitante. Ele segurou as mãos de Elisa com firmeza e a olhou nos olhos. Elisa arregalou os olhos, sentindo o coração acelerar. Henrique, então, retirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu, revelando um anel delicado. Mas ao contrário do que Elisa esperava, suas próximas palavras foram diferentes. Este anel é um pedido de desculpas. Eu fui injusto com você. Fui arrogante, cego, e demorei muito para enxergar quem você realmente é. E há algo mais que preciso compartilhar com você. Ele pegou um envelope no bolso e entregou a Elisa. O advogado da minha avó me entregou isso. Ela deixou instruções para que essa carta fosse entregue a mim 2 meses após a leitura do testamento. Eu li, e as palavras da minha avó me tocaram profundamente. E eu quero compartilhar essa carta que ela me deixou com você. Quero que saiba o quanto você foi importante na vida dela. Elisa pegou o envelope com as mãos trêmulas e, com um nó na garganta, abriu a carta e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as palavras escritas pela idosa, suas lágrimas começaram a rolar. Meu querido neto, se você está lendo esta carta, significa que já se passaram alguns meses desde que parti. Mas saiba que, onde quer que eu esteja, carrego comigo todo o carinho e a gratidão que tenho por Elisa. Durante todos esses anos, ela foi mais que uma simples funcionária. Foi minha amiga, minha confidente e, muitas vezes, minha única companhia verdadeira. Nossas conversas longas, as confidências trocadas e os momentos em que aliviamos as dores uma da outra foram preciosos para mim. Enquanto você estava em festas e viagens com seus amigos, eram os cuidados de Elisa que me davam forças, era o seu carinho que preenchia meus dias. Cada uma de nós tem sua história, suas dores e alegrias, mas só nós duas sabemos o quão profundas são as cicatrizes de cada uma, causadas pelos caminhos da vida. Deixar parte da minha herança para Elisa foi a maneira que encontrei de retribuir o amor e o cuidado que ela me deu nos meus últimos anos. E se há um último conselho que eu possa dar a você, é este: o que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. A amizade verdadeira é um laço que o tempo não desfaz. A distância não separa e nem a morte pode cortá-la. Valorize quem está ao seu lado, não só nos bons momentos, mas em todos os momentos. Dê uma chance a Elisa para que você possa conhecê-la de fato. Tenho certeza de que vai se surpreender. Por fim, espero que o Senhor ilumine diariamente o seu caminho, que saúde nunca lhe falte e que receba para sempre o melhor de Deus em sua vida. Com carinho eterno, Vovó Beatriz. Elisa terminou de ler com o rosto banhado em lágrimas. Sua emoção era tão intensa que mal conseguia respirar. Henrique, profundamente tocado, se aproximou e a abraçou. Naquele instante, ele sentiu algo inexplicável. Um calor envolvente tomou conta dele, como se a presença de sua avó estivesse ali, unindo-os naquele abraço. Ele fechou os olhos por um breve momento e sorriu de leve, como se finalmente compreendesse tudo. Eu sinto que ela está aqui, sussurrou ele. Elisa assentiu, ainda chorando. Ela nunca nos deixou, Henrique. O amor verdadeiro nunca se vai. Naquela noite, sob o céu estrelado, Henrique e Elisa perceberam que a vida os havia unido de uma maneira que nem mesmo o tempo poderia apagar. As lágrimas encheram os olhos de Elisa. Ela jamais imaginou que aquele homem que antes a via como uma inimiga, um dia lhe faria um pedido de desculpas tão sincero. Henrique,
Sua voz saiu trêmula. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Ele sorriu. Nem eu. Mas você mudou a minha visão sobre a vida. E quero que continue mudando todos os dias ao meu lado. Elisa respirou fundo, sentindo o coração aquecido pela verdade nas palavras dele. Sim, Henrique. Eu aceito seu pedido de desculpas. Henrique sorriu e colocou o anel em seu dedo. E delicadamente puxou Elisa para um abraço cheio de emoção. Sob as estrelas, ambos souberam que a história deles estava apenas começando. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.